Olá, a notícia está de volta com o fotógrafo Sebastião Salgado. Salgado, você é um brasileiro importante, eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre a política, a economia no Brasil. Queria primeiro uma avaliação sua do governo da presidente Dilma Rousseff, desses 10 anos do PT no poder. Eu faço uma avaliação um pouco mais longa. Eu acho que mudou tudo no Brasil a partir do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O Brasil mudou. O presidente Fernando Henrique Cardoso... Plano Real, combate à inflação, você acha? Mas uma ideia diferente. Eram pessoas que vieram da esquerda. O presidente Fernando Henrique Cardoso, um homem de esquerda. O Aloysio Nunes, um homem de esquerda. O Serra, um homem de esquerda. Em torno dele era um governo que pensava de outra forma, que começaram a mudar o Brasil. O Lula veio depois, fez um governo, para mim, foi o maior presidente, o maior governante que o Brasil teve na história dele, dos 500 anos. Por quê? Porque ele integrou 35 milhões de brasileiros dentro da classe média, tirou da linha de pobreza, mudou a relação dos brasileiros em relação ao seu país, deu oportunidade à grande maioria deles de chegar na universidade, de pertencer a outra classe. E a continuidade com a presidenta Dilma, que eu acho que está fazendo um excelente governo. Agora, eu acho que essa mudança, que ela foi... A diferença do presidente Fernando Henrique, o governo dele, a presidência do PT, é só a origem de classe desses governantes. O primeiro governo era de uma origem de classe burguesa, de esquerda, mas burguesa, o outro de uma origem de classe proletária, que faz uma diferença, às vezes um choque entre os dois grupos. Mas, no fundo, não existe contradição. Acho que o movimento é um só, que tem na mesma direção. O Brasil avançou de uma maneira que não tinha avançado jamais. Então, eu acho que é um outro Brasil. Os brasileiros têm muito pouca autoestima para o Brasil. Eu acho que tem quase que uma falta de respeito, mas é compreensível, porque nós estamos chegando num ponto que nós não conhecíamos. O Brasil passou a ser uma megapotência. Olha, se a gente considerar a parte da economia brasileira que está fora da faixa considerada estatisticamente, não é essa a economia paralela do Brasil, eu tenho certeza que nós somos uma economia superior à economia da Alemanha. Nós já ultrapassamos, voltamos em torno da Inglaterra, quase maior do que a da França, mas eu estou seguro, se considerar tudo, nós somos economia maior do que a da Alemanha. Só que os brasileiros não acreditam. Apesar da descrença dos brasileiros, um pouco da imprensa, não é isso? Eu vi anteontem... Qual é a tua avaliação sobre a imprensa brasileira? É muito pessimista, você acha? Não, é uma imprensa que veio de uma dominância que estava no poder há 500 anos, que perdeu, de uma certa forma, esse poder, não é isso? E que hoje tenta desacreditar uma máquina que está funcionando. Eu estou vendo que o Brasil agora, o PIB voltou a crescer. Eu vi um programa na televisão, anteontem, à noite, onde o PIB está crescendo, é a única quase economia do mundo que tem uma taxa de... não tem desemprego, tá? É uma economia em pleno emprego, isso é um indicador fabuloso, não é isso? Os investimentos voltaram a crescer e os jornalistas tentam não acreditar. Eu acho que nós temos que acreditar. Os dados do terceiro trimestre já são dados piores do que o segundo. Então, os analistas falam, olha, isso foi uma fotografia que passou. Isso é o efeito retrovisor. Mas, olha, né? A tentativa sempre de comparar o Brasil com pequenas economias da América Latina e tudo, nós somos uma mega potência do país. É inegável que o país vem avançando mesmo. Mas avançando de uma forma fantástica. O Brasil, se acredita muito mais no Brasil fora do Brasil do que no Brasil, que dentro do Brasil. Mas apesar dessa descrença, apesar desse momento, o Brasil vai avançando e empurrando os brasileiros para frente. Nós estamos indo. Olha, o Brasil de hoje é um mega Brasil, uma coisa fantástica. Nós só não desenvolvemos mais que os governos anteriores ao professor Fernando Henrique Cardoso não pensaram na infraestrutura. O nosso ponto de estrangulamento é a infraestrutura, a educação, são os portos, são as estradas, são os aeroportos. Nós não podemos ir mais rápido que isso, que nós temos condição, nós temos que resolver essa contradição para dar um salto. Mas eu acho que é indubitável que o salto está... Nós estamos saltando, o Brasil está passando outra coisa, já é um país desenvolvido. Salgado, não vamos ter eleição ano que vem, a presidente Dilma deverá ser candidata, né? Eu queria uma opinião sua, se você acha que eventualmente tem chance de Lula voltar a ser candidato, se acha que seria uma boa para o Brasil, e uma avaliação sua geral sobre os nomes que estão colocados no debate público brasileiro, o senador Aécio Neves do PSDB, que é do mesmo partido do Fernando Henrique, o Eduardo Campos, que é governador de Pernambuco, e a Marina Silva. Eu só volto um pouquinho atrás. Diga, vamos lá. Olha, nas últimas eleições, as opções que nós tínhamos eram Marina Silva, era Serra, Dilma. Olha,
Que país no planeta que tinha essa opção? São 3 opções fenomenais. Qualquer uma delas que batesse estava ótimo para o Brasil. Não é isso? Veio a presidenta Dilma, que eu acho que tem uma capacidade de administração fantástica. Não é isso? E as próximas opções são excelentes também. Olha, eu moro na França. Não é isso? As opções francesas são muito pobres em relação às nossas. As opções nos Estados Unidos são quase imprevisíveis do Partido Democrata e no Partido Republicano é uma catástrofe que vem. O Brasil, qualquer um desses que vier, eu acho que não tem possibilidade de se perder. Eu acho de um retrocesso. Excelente as opções. Eu acho que é nesse ponto que tem que se ver. Para mim, volta Lula, você acha possível? Não acredito. Eu acho que o momento é da Dilma, você entende? Eu acho que o Lula possa ser que volte em outros governos. Eu não acredito. Eu gosto muito do Lula, sou amigo do Lula, muito antes dele ter sido presidente. Eu fiquei amigo do Lula na época que ele era um líder sindical, então eu tenho uma excelente relação com ele. Mas eu acho que foi um fantástico presidente. Eu acho que ele não tem essa preocupação. A preocupação dele é uma preocupação política maior. Ô Salgado, a gente teve em junho e julho uma onda de manifestações no Brasil, manifestações populares como a gente não via desde as diretas já, desde o impeachment do Collor. Eu tenho perguntado para os entrevistados, na opinião deles, quais são as razões que colocaram esse povo na rua, ou seja, que levaram essas manifestações. Você, qual que é a tua avaliação? Eu acho que é um reajuste histórico. Tinha que se fazer e tem que se fazer. Tem que ir mais para a rua. Nós temos que, olha, nesse processo rápido de crescimento, olha, o que os europeus levaram 400 anos para fazer, para passar de sociedades rurais a sociedades urbanas, nós fizemos 40 anos. Então, a quantidade de desajustes que houveram aqui dentro, você entende? A questão da mobilidade urbana, que é ruim, da saúde, da educação, esse inchaço das grandes cidades, a vida é um inferno mesmo, é difícil a vida ali. Olha, esse país trabalhou no acelerador de partículas, você entende? Então, houve uma quantidade de desajustes e que as classes dominantes, eu não digo só a classe política, no Brasil o problema é da classe dominante. E eu acho que essa juventude tem que ir para a rua mesmo, que é o futuro dela que está em jogo, você entende? Eu acho que é uma grande oportunidade para a classe dominante pensar de uma outra forma, de uma forma muito mais altruística, você entende? De uma forma muito mais nosso país, você entende? Pensar no futuro, pensar nos filhos dela, nos netos dela e pensar nisso aqui como um grande país, de uma grande população, você entende? E uma das grandes economias do planeta. A sua opinião sobre os black blocs? O que é black blocs? São esses jovens encapuçados que vão para a rua e é uma forma de manifestação, que acha legítimo você depredar um patrimônio privado, por exemplo, atacar um grande banco. Pega um banco multinacional, pega um grande banco nacional, vai lá e quebra a agência, porque assim, essa é uma forma de protesto legítimo. Ou atacar um palácio governamental porque eu estou atacando o poder, ou seja, usar a violência dirigida para alguns alvos, como o patrimônio privado ou os símbolos do poder, para se manifestar. Eu acho que isso é um detalhe. Isso é um detalhe dentro de um grande movimento, você entende, de reajuste. Isso tem que existir, é normal existir dentro da sociedade. Mas se você considerar como grande momento de manifestação, isso talvez seja 1%, 2%. Eu acho que não é justo a imprensa bater muito aí dentro. Qualquer sociedade tem a sua margem. Então, essa é a margem de fricção que é normal. Isso aqui não é um modelo social, não é um modelo matemático, não é? Então, isso são os ajustes. E é um fenômeno mundial. Na França aconteceu, nos subúrbios, nos Estados Unidos, no mundo inteiro tem. Olha, na França, toda passagem de ano, você tem 40, 50 mil carros que são destruídos, com as populações jovens que protestam, que não se encontram na sociedade. Eu acho interessante, eu morri de rir nessas manifestações em determinado momento, que eu sigo 2, 3 jornais brasileiros em permanência no meu telefone. E de ver de jovens que ocuparam a Assembleia de Porto Alegre, que acabaram tirando a roupa e fazendo uma grande fotografia, todo mundo nu. Eu achei isso fabuloso. Achei um grupo de artistas no Rio de Janeiro fazer um protesto contra a chegada do Papa. Eu acho que isso é a margem de manobra, isso não é um motor, você entende? Isso tem uma margem que você tem que viver com ela e conviver. Eu acho que isso é a democracia. Salgado, o programa está chegando ao final. Eu queria uma avaliação sua sobre 2 questões importantes, né, na economia brasileira, né? A questão da reforma agrária
que nos últimos anos o governo do PT tem dito, ó, não basta só assentar as pessoas, tem que dar condição de elas permanecerem lá. E o agronegócio, que tem que ser expandido no Brasil, tem sido um motor da economia e que tem aí uma fricção, muitas vezes, com o movimento Sem Terra, que é um movimento com o qual você já fez trabalhos. Uma avaliação sua sobre a reforma agrária e sobre o agronegócio, Salgado. Olha, eu acho que se eu tenho uma crítica a fazer o governo Lula e hoje o governo da presidente Dilma, foi não ter feito a reforma agrária. Eu acho que a gente teria que ter feito. Ainda tem tempo para fazer. Nós deveríamos ter feito, ainda no governo do professor Fernando Henrique Cardoso, nós teríamos freado uma grande parcela da população que veio para as cidades teria ficado. Certo? Eu acho que a redistribuição da terra seria justa. Porque a gente fala do agronegócio, não fala da agricultura brasileira. O agronegócio, ele é pequeno em relação à grande produção agrícola brasileira que é feita em propriedade do tamanho familiar. Não é isso? E se dá um grande valor ao agronegócio como uma parte dinâmica da economia brasileira. Olha, no PIB brasileiro, a agricultura, com todos os derivados da agricultura, não chega a 12% do PIB. O grande dinamismo da economia brasileira ainda é o setor terciário, o setor industrial. O agronegócio aparece porque eles criaram um lobby e se representam nesse lobby. Esse lobby se faz falar nele na imprensa, mas ele não é o mais importante da produção agrícola brasileira. A produção agrícola brasileira são pequenas propriedades, feitas por pessoas, propriedades familiares, e que eu acho que os grandes partidos brasileiros tinham que fazer um movimento em direção a esses pequenos proprietários e trabalhar com eles e fazer muita atenção ao agronegócio, porque o agronegócio, a maioria dele não é politicamente correto, não é ecologicamente correto, tá certo? É predatório. Então, é predatório, profundamente predatório. Eu não sou contra o negócio na economia, mas eu acho que o principal da economia agrícola brasileira são as propriedades familiares ainda. Eu acho que essa atenção a gente tinha que fazer. Salgado, uma opinião sua sobre o escândalo do Mensalão. Como que você o avalia? É uma maior da história do Brasil, é muito grave, foi um caso apenas de financiamento eleitoral, como diz o PT, que já é grave se tivesse sido só financiamento eleitoral? Eu acho que faz parte desses reajustes, desses erros que vieram acontecendo no Brasil. O que aconteceu no Mensalão e que foi fechado no Mensalão já acontecia na história do Brasil há muitos anos. Era praxe comprar votos no Senado brasileiro, na Câmara dos Deputados brasileiros, assim que se passou a história recente, política brasileira recente, da grande metade da metade do século XX até agora. Então, terminou aí, acho fantástico, terminou aqui, veio à tona, não é isso? Houve um reajuste, vamos reajustar, foi uma grande lição para a classe política dominante, para o PT. Eu acho que o PT tirou uma grande lição aí dentro, de fazer muita atenção com ele e em torno dele, e eu acho que faz parte da evolução desse país. Salgado, chegamos aqui ao final do programa, tem um pinga-fogo, eu pediria que você respondesse uma ou duas palavrinhas, por favor. Getúlio Vargas. O que eu posso fazer para falar do Getúlio Vargas? Meu Deus, eu era tão jovem quando passou, mas talvez uma atenção ao início da classe trabalhadora no Brasil. Juscelino Kubitschek. A ideia do desenvolvimentismo no Brasil, um governo hiper simpático. Jânio Quadros. Uma loucura, né? Uma loucura. Impossível até hoje, acho que ninguém compreende o que aconteceu com o Jânio Quadros no Brasil. João Goulart. João Goulart, uma esperança num momento que precisava de mais maturação. Ditadura militar de 64. Ditadura militar, sem nenhum respeito, um golpe militar e que é uma vergonha chamar isso de revolução. José Sarney. Representa um tipo de política que chegou ao fim. Fernando Collor. Uma pessoa que eu não posso considerar um presidente. Eu chamo todos os presidentes, Fernando Henrique Cardoso foi um presidente, Lula um presidente. Um presidente que perdeu o direito de ser presidente não é um presidente. Itamar Franco. Não conheci. Fernando Henrique Cardoso. Um grande respeito. Acho que foi o primeiro grande movimento de mudança real nesse país. Lula. O maior presidente que o Brasil já teve, o maior administrador que o Brasil já teve na história dele. Dilma. Uma grande administradora também, que eu tenho uma grande esperança que ela vai dar um reajuste em todas as contas desse país. Salgado, o seu filme preferido? Paris, Texas, Wim Wenders. Legal. Um diretor de cinema? O Wim também, que é meu amigo, adoro. Um ator? Quem? Tem que ser rápido, né? Tem tantos que eu gosto. Harrison Ford.
Uma atriz. Gina Lollobrigida. Excelente. Uma música preferida. Ai. Olha, tantas, meu Deus, qual uma música que eu gosto profundamente. Ai. Tem certos dias que eu penso em minha gente. Como é? Gente humilde. Gente humilde. Um cantor. Cantor. Olha, o Caetano. Um ídolo. Ídolo. Gandhi. Um livro preferido. Livro preferido. Chesapeake. Uma frase ou um pensamento do qual você gosta muito. Pode ser um poema, um verso. Melhor ser alegre que ser triste. Excelente. Salgado, um abraço, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado. Valeu. Prazer. Valeu. A notícia volta na semana que vem, logo após o Doutor Hollywood. Você pode ver todas as entrevistas no nosso site. O endereço está embaixo na telinha para você. E pode acompanhar as notícias do programa pelo meu Twitter. Eu agradeço a sua audiência. Muito boa noite e tenha uma excelente semana. Muito obrigado.